Quando nós comecemos na extinta Tupi. Aí, de acordo com o Globo, Flávio Bolsonaro visitou o pai na Superintendência da Polícia Federal em Brasília e pediu que Jair Bolsonaro, contenha Michele e a faça recuar das críticas. Quando nós comecemos na extinta Tupi. Aí, de acordo com o Globo, Flávio Bolsonaro visitou o pai na Superintendência da Polícia Federal em Brasília e pediu que Jair Bolsonaro, contenha Michele e a faça recuar das críticas. No domingo, Michele foi a um evento de lançamento da pré-candidatura do senador Eduardo Girão ao governo do Ceará, em Fortaleza, e criticou publicamente, mas criticou com força, viu? Não foi uma criticazinha assim. Ela pegou para estraçalhar o deputado federal André Fernandes pela aliança com Ciro Gomes para derrotar o PT no estado. Depois da visita ao pai, porém, Flávio não confirmou que tenha feito esse pedido e afirmou que o racha com Michele já foi superado internamente. Aspas para a fala de Flávio Bolsonaro. Falei para meu pai que já me resolvi com a Michele, pedi desculpas a ela, vamos ter uma reunião no PL para estabelecer uma rotina de decisões tomadas em conjunto, fecho aspas. Em uma longa nota oficial postada nas redes, Michele pediu desculpas pelo episódio em Fortaleza, mas ponderou dizendo que, aspas, jamais poderia concordar em dar apoio à candidatura de um homem que tanto mal causou ao meu marido e à minha família. Fecho aspas. Fazendo referência, é claro, a Ciro Gomes, que, segundo Michele, foi o responsável por rotular Bolsonaro como genocida. A ex-primeira-dama também disse respeitar o posicionamento dos enteados Carlos, Flávio e Eduardo, mas afirmou ter o direito de expressar os pensamentos com liberdade e sinceridade. Aspas. Antes de ser uma líder política, eu sou mulher, sou mãe, sou esposa, e se tiver que escolher entre ser política, mãe ou esposa, ficarei com as duas últimas opções. Fecho aspas, eu não entendi porque, afinal de contas, em sendo esposa, essa foi a decisão do Bolsonaro. Mas continua a notícia. E segundo ainda o jornal O Globo, em reunião da bancada do PL realizada na semana passada, vale lembrar que Michele pediu a todos que perdoassem ninguém mais, ninguém menos do que Alexandre de Moraes, deixando vários parlamentares boquiabertos. De acordo com alguns deputados, Michele ressaltou que tomou conhecimento de que Moraes anda constantemente com um terço, aquelas contas de oração de católicos. E Michele teria dito na reunião do PL, aspas, temos que orar e perdoar Alexandre de Moraes. Fecho aspas. Diante dessa declaração, Valdemar Costa Neto, presidente e dono do PL, disse o seguinte, aspas, eu prefiro, aí eu gostei, aí foi a melhor frase do dia, foi a do Voldemort, ele zerou o game. Aspas para o Voldemort. Eu prefiro as orações que o Silas Malafaia fez para Alexandre na Paulista, nos atos da Paulista. Eu também prefiro, mas tudo bem. Tamo junto. E um deputado que testemunhou a cena ainda questionou, aspas, quem será que fez mais mal para o Bolsonaro? O Ciro ou o Moraes? Responda você aí da sua casa. Pegue a pergunta desse deputado que estava na reunião do PL semana passada e se faz essa pergunta. Quem fez mais mal ao Bolsonaro? O Ciro Gomes ou o Moraes? Eu não estou tomando o lado de ninguém, eu estou pedindo para você responder. Você responda. Você chega à sua conclusão, você é capaz disso. O desentendimento público entre os filhos de Jair Bolsonaro e Michele
teve um novo desdobramento ao longo do dia, porque de uma em uma hora a notícia ela ia se avolumando com desdobramentos diferentes. Então, ao longo do dia, ela evoluiu quando os integrantes do PL, incluindo o senador Flávio Bolsonaro, fizeram uma reunião com Michele lá em Brasília. De acordo ainda com o jornal o Globo, embora o discurso fosse de uma conversa por conciliação e união, lideranças partidárias asseguraram que o chão foi riscado com a limitação dos poderes de Michele. Depois da reunião, no fim da tarde de hoje, o PL anunciou em nota oficial que suspendeu as negociações de uma aliança com Ciro Gomes no Ceará. Flávio Bolsonaro chamou a crise de ruído de comunicação. Afirmou que um desentendimento do tipo não vai mais acontecer e que a articulação no Ceará está suspensa até que o partido encontre uma saída. Meus senhores, eu vou lhes passar aqui, trazendo, Cláudio e João, uma teoria que eu defendo desde que essa perseguição mais acirrada começou ao Bolsonaro. É uma teoria minha própria, que eu tenho com base nos meus estudos de ciências sociais, filosofia e teologia. Para quem não sabe, o tio Pavivi fala grego. Por que eu falo grego? Não vem ao caso. Mas eu estudo filosofia no grego original e faço parte de um grupo de estudos do filósofo Giorgio Agamben, que é um filósofo italiano, com os textos originais em grego, koiné, grego arcaico, das cartas de Paulo apóstolo, que inauguraram a Bíblia, o Novo Testamento. E quando a gente se reúne com essas pessoas para discutir esses textos originais em grego, a gente discute muito sobre a questão, não é, dos destinos da figura divina de qualquer religião. No caso de Jesus Cristo, uma das discussões que surgiu nesse grupo, em algum momento, foi o problema da morte do herói, tratando aí dentro da literatura. Tem a saga do herói. A saga do herói é um estilo literário que fala a personagem, ela tem um revés na vida, come o pão que o diabo amassou e depois ela volta gloriosa. Basicamente essa é a saga do herói. E o problema do herói, quando o herói morre, eu fiz uma teoria neste grupo que eu levei para discussão lá na Revista Oeste várias vezes do Faroeste Brasileira, que é a questão do profeta do herói. Quando o herói morre, nós temos um problema que é chamado o profeta do herói. Porque todo mundo ficava cogitando quando o Bolsonaro vai ser preso. E eu e o professor Marcelo Suano, quando a gente discutia isso, o Suano já adiantava, daqui a pouco a gente está normalizando quando o Bolsonaro vai ser morto. E aí eu trouxe essa teoria do profeta do herói. Porque para o profeta do herói, é mais interessante que o herói esteja morto. Porque morto não fala. Morto não fala. E o profeta do herói pode dizer que ele disse qualquer coisa, porque o morto não está lá para contestar. E o que o Alexandre de Moraes fez é o que eu previa dentro da teoria do profeta do herói. Ele conseguiu silenciar o Bolsonaro como se morto ele estivesse. E, mesmo com o Bolsonaro vivo, mas amordaçado por Alexandre de Moraes, nós já estamos vendo que a direita sofre com o problema do profeta do herói. Porque o profeta do herói é o mesmo problema que gera rachas dentro da interpretação dos ensinamentos de Cristo. No islamismo nós temos um problema mais grave ainda, que é o racha dentre os profetas dos profetas, os profetas do profeta do herói, que é Maomé.
Então essa questão do profeta, do herói, é a receita para a cisão, é a receita para a desunião. E o que Bolsonaro está sendo vítima hoje, além da prisão ilegal, do trânsito julgado ilegal, além de ser vítima de uma perseguição política atroz, reconhecida até pelo Globo, que fala, bom, agora que está todo mundo preso, quando é que o STF vai encerrar o estado de exceção? Porque o STF tornou o Bolsonaro o herói morto sem que ele morra. E criou na direita, muito inteligentemente, o problema do profeta do herói. Nós temos muitos profetas do herói. E nós que estamos na outra ponta, nós que estamos aqui do lado do eleitor, do lado do cidadão comum, a gente não sabe o que fazer, porque nós já temos muitos profetas. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível? Você já leu Nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal. Pois não é. Leia agora Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.